E agora aqui, eu vou aproveitar que eu estou aqui do ladinho, na sala do Mulher.com, eu vou dar boas-vindas para Ellen. Ellen Compre, é assim que se pronuncia seu sobrenome. Você é muito bem-vinda e eu amei conversar com você e ver a mulher forte que você é. Obrigada. Você sempre foi assim? Olha, eu falo que tudo o que nós somos, né, é uma construção ao longo da nossa vida. Então eu precisei ser forte, porque eu me tornei mãe muito jovem. Acabei casando muito jovem e aí, né, os desafios que vai surgindo e a gente precisa enfrentar. E a maternidade é um grande desafio, então... E são 3 filhos. São 3 filhos. Agora, você também precisou se tornar forte, uma mulher forte, pelo que você viveu, Sim. né? Você foi a um hospital com um problema de obstrução no ureter. Tinha uma pedra. Uma pedra parada. Mas isso é simples, não é? Entre aspas. Aí você de casa vai falar assim, Rita, mas uma pedra nos rins, uma pedra no ureter. Hoje tem tanta tecnologia, mas cada organismo reage de um jeito. E aí a gente vai entender esta fortaleza da Ellen, porque ela só foi no hospital para desobstruir. Porque tinha causado uma infecção, né, Ellen? Isso. E aí, conta pra gente, como foi esse momento? A pedra ficou parada, causou uma infecção e você precisou ir para o hospital para tirar. Isso. Na verdade, eu tive dor, fui para o hospital, mas o procedimento, né, quando você tem uma cólica renal, é te dar medicação, te dar uma medicação para alargar o ureter, porque seu corpo está expelindo. Eu já sabia que eu tinha cálculo, fazia pouco tempo que eu tinha feito o exame, mas os meus cálculos eram pequenos. Então, a orientação foi essa, você vai para casa que o seu corpo vai expelir. O que a gente não sabia é que, num período de 4 meses, o meu corpo tinha produzido um outro cálculo. E esse cálculo tinha 0,6 milímetros. Uau! E então, ele parou. Então, quando eu retornei ao hospital, eu já estava grave, porque ele me deu uma infecção renal. E aí, caiu na minha corrente sanguínea, né? Que é o que a gente conhece por infecção generalizada, que é uma sepse. Então, quando eles identificaram o que estava acontecendo, me levaram para colocar o duplo J. Precisava desobstruir, né? E a princípio, como eu estava com a pressão muito baixa, eu já estava com os sintomas de uma pessoa com sepse. Então, a ideia era, vamos empurrar a pedra de volta para o rim e depois a gente resolve isso, porque agora a gente tem algo mais sério para cuidar. Só que no momento em que eu fui anestesiada, eu tive uma parada cardiorrespiratória. Então, tiveram que me reanimar, eu fiquei 4 minutos, eles conseguiram me reanimar e me colocaram em coma induzido para que eu conseguisse ter uma estabilidade, né? Para que meu corpo voltasse a se estabilizar. Tanto que, quando eles informaram a família, a previsão era de que em 48 horas o meu corpo ia conseguir se estabilizar e eu ia voltar do coma. Só que eu falo que o sono estava gostoso. Aí você resolveu ficar um pouquinho mais no coma? Eu resolvi dormir mais um pouquinho. Vida de mãe, vai na academia, trabalha, estuda. E aí eu fiquei 15 dias. 15 dias em coma? 15 dias em coma. E aí nesse período, eu falo assim, as pessoas até pensam que é ironia, mas não é. O meu corpo trabalhou a meu favor. Por quê? Ele manteve a circulação nos órgãos vitais. Então, toda a minha região, onde tem, né, os meus rins, meu coração, meu cérebro, graças a Deus também foi preservado, ele manteve a circulação. Esses 4 minutos, voltando à cirurgia, que você teve a parada cardiorrespiratória e você levou 4 minutos para voltar, não teve nenhuma sequela? Não teve nenhuma sequela. Eu poderia ter ficado com sequela disso. Sim, com certeza, porque a oxigenação no cérebro fica comprometida. Sim, foi o momento que faltou oxigenação no cérebro. E aí depois faltou oxigenação nas extremidades do corpo. Nesse período que você ficou em coma. Do coma, exatamente. Então, assim, os primeiros 5 dias era realmente muito crítico. Os médicos não acreditavam que eu sobreviveria. Tanto que toda a minha família era convidada a entrar na UTI todos os dias que estavam presentes. Para despedir de você? Para se despedir de mim. Porque não sabia em que momento que você partiria? Não sabia. Eles não tinham mais uma expectativa. Então... Os próprios médicos... A psicóloga, depois quando eu recebi alta, né, muito tempo depois, ela falou que ela tinha sido incumbida já de informar a minha família. Então ela falava assim, todos os dias quando vocês chegavam, eu estava nos pés da cama para informar a família que a Ellen ia morrer.
Mas eu não tive coragem de fazer isso, porque meu marido chegava lá e eu entrei em coma próximo do nosso aniversário de casamento. Então meu marido chegava lá e falava assim, ela vai ter uma melhora no nosso aniversário de casamento. Ela vai sair dessa. Então, assim, ela não tinha coragem, né? Tanto que no dia do nosso aniversário de casamento foi quando meu rim voltou a funcionar. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Homem de fé. Muita fé, muita fé. Como chama seu esposo? Ele chama Júnior. Júnior? É. E o Júnior, ele ia todos os dias te ver e acreditava que você sairia do coma na data, pelo menos próximo da data do aniversário de casamento de vocês. Não foi quando eu acordei do coma, foi quando eu comecei a apresentar uma melhora. Né? Foi quando realmente meu corpo começou. Mas aí a esperança é renovada. Com certeza, porque aí já não tinha mais aquela expectativa de ir para se despedir, né? Estava ali agora, vamos continuar firme nas orações de que vai melhorar. E o que você disse que a sepse é essa infecção generalizada. Isso. Quando você foi para essa dormição, né? Que colocaram você para dormir. Colocaram em coma, induzido. Você estava com a sepse, você estava com a infecção ainda. Eu estava. E aí você foi tomando os medicamentos, mesmo ainda estando em coma? Em coma. Ou você foi tomando e foi melhorando essa infecção? Então, o que aconteceu? Eles demoraram para descobrir a bactéria que estava tomando conta do meu corpo. Então, esses 5 dias foi de erro e tentativa de medicação. Então, entra com antibiótico, dá 24 horas, não apresenta uma melhora, vem Muda. com um outro. Então, foram 5 dias de tentativa e erro, porque era o que era possível fazer naquele momento, né? E entubada, e realmente, né, estava ali em estado de coma. Então, assim, eles usaram altas dosagens da medicação para me manter viva, para subir a minha pressão. E o uso dessas medicações é que causa o que causou em mim. Tanto que no segundo dia, quando meu marido foi me visitar, ele já percebeu que os meus pés e as minhas mãos estavam ficando com uma coloração diferente. Então ele questionou. Estavam ficando mais arroxeadas. Exatamente. Ou seja, o tecido estava começando a necrosar. Já estava necrosando. E aí o médico disse, olha, nesse momento nós estamos focados em salvar a vida dela. Então se a gente parar para cuidar disso, talvez a gente não consiga salvar a vida dela. Então nesse momento o foco é salvar a vida dela. E o que aconteceu com essa evolução dessa necrose? O que aconteceu foi que realmente faltou oxigenação nas extremidades. Meu marido diz que quando eu estava nesse estágio, né, o roxo já tinha atingido próximo do meu punho e próximo do meu joelho. Então, quando eles identificaram que eu estava estabilizada, começaram a cuidar disso. Então, houve uma regressão. Porém, as extremidades mesmo, as pontas dos pés, as pontas dos dedos, já era irreversível, já não tinha mais o que fazer. Já tinha morrido o tecido. Já tinha morrido o tecido. Né? Realmente é uma necrose. Eu falo que quando eu vi, a minha visão assim era de que parecia um galho de árvore seco queimado. Era nítido que não tinha como voltar à vida aquilo ali. E ainda assim, o médico foi muito cuidadoso. Ele tomou todo o cuidado na hora da amputação de manter o máximo do meu corpo possível. Então, pelo fato dessa necrose, mesmo ela tendo regredido um pouco e não ser muito mais invasiva do que foi necessário fazer a amputação tanto dos pés quanto das mãos. Das mãos, exatamente. Aí eu só soube disso quando eu fui para o quarto. Eu acordei na UTI, aí estava muita medicação, né? Então estava ainda meio deslocada do que estava acontecendo, porque para mim eu tinha dado entrada na cirurgia, porque eu estava consciente nesse horário, né? O médico me disse, nós vamos colocar o duplo J, você vai contar de 5 até 1 que nós vamos te anestesiar. Então é o processo que eu lembrava. Era o rim e o ureter para tirar a pedra. Era só Era isso. isso que você tinha na sua mente. Era isso que eu tinha na minha mente, que eu estava entrando para uma cirurgia para colocar um duplo J para resolver, né, a questão do cálculo que estava parado. Você ficou 15 dias em coma, mesmo em coma induzido, eles precisaram fazer essa amputação. Ou você eles já não tinha fizeram a amputação. Não fizeram? Quando eu estava em coma. Ah, não fizeram? Não fizeram. Esperaram que você saísse dele? Esperaram. Por isso que demorou tanto tempo e foi tomando conta
Não, tomou conta antes. Ah, Aí eles conseguiram reverter um pouco. Reverter um pouco e estabilizar o seu quadro. Isso, exatamente. Aí eu acordei, saí da UTI e fui pro quarto. No quarto, os médicos me informaram, né? Eu pedi para ver o que estava acontecendo, porque eu não tinha conhecimento. Quando eu vi, eu falei, ok, eu estou vendo que realmente não tenho o que fazer, né? Se eu não amputar, eu posso morrer. E então, eu ainda não tinha muita noção de tudo que tinha acontecido. E aí eu pedi para eles me darem alta. Com os pés e as mãos necrosados, eu pedi para ir para casa, porque eu queria ver os meus filhos. Porque o meu filho mais velho, ele pôde ficar comigo no hospital, só que os 2 menores não. Então eu não sabia como que eles estavam. Não sabia como que eles estavam lidando com a possibilidade de perder a mãe. E aí, de repente, a mãe, né, sobrevive a uma sepse. E aí a possibilidade, porque o meu marido falava, né, o que estava acontecendo. A possibilidade da mãe voltar para casa já amputada. Então eu fui para casa, briguei muito no hospital. Eu tenho certeza que o médico não queria liberar você, né? Não, ele falava que eu corria um risco de ter uma nova sepse e realmente aconteceu. Eu fui para casa, fazia uma semana que eu estava em casa, eu apresentei sepse novamente. Então tive que voltar para o hospital e aí foi agendada a cirurgia. Então eu acordei do coma dia 11 de setembro e a minha cirurgia de amputação ela só aconteceu dia 1º de outubro. A adaptação a essa nova vida. Você é digital influencer. Você já era antes? Não. Não. Aí entra essa readaptação a uma nova vida. Sim. Agora sem os pés e sem as mãos. Como foi para você, não só a reabilitação, mas também essa adaptação? É um grande desafio, porque, como eu falei, eu trabalhava, eu era auxiliar administrativo, eu estava cursando a faculdade, então eu fazia academia, eu cuidava de casa, né? Tinha família, uma rotina de uma mãe brasileira, né? Então, estava tudo dentro daquilo que a gente espera. Então, eu era muito agitada, tinha que dar conta de tudo aquilo durante a semana. E, de repente, eu me vejo totalmente dependente de todo mundo. Então, assim, eu voltei do coma sem mexer meus braços. Eu precisava ser alimentada. Eu queria coçar o olho, eu não conseguia. Então, assim, eu preciso mexer no meu cabelo. Eu não tinha condição de fazer nada disso. Então, eu voltei totalmente dependente. E aí, as fisioterapias começaram já no hospital para conseguir me ajudar nesse sentido, né? E aos pouquinhos eu fui retomando os meus movimentos. E aí, amputa e volta para casa, né? Apesar que eu voltei para casa e uma semana depois da... Você voltou para o hospital? Voltei para o hospital novamente. E aí era por conta dos cálculos. Porque estava me dando uma nova sepse, porque eu ainda estava com infecção no corpo. Quer dizer, o que você foi em primeiro momento no hospital ainda não tinha sido resolvido? Ainda não tinha sido resolvido. E aí a infectologista falou, ela só sai daqui quando a gente tirar esse cálculo agora. Me seguraram um mês no hospital, que foi quando eu fiz a cirurgia, para finalizar esse processo. E aí, ok, vamos voltar para casa e vamos ver agora as adaptações. Então, no início, totalmente dependente. Até a fisioterapeuta me ensinar a fazer transferência para cadeira de rodas, para cadeira de banho. Para que você pudesse ter autonomia. Para ter autonomia de novo, todo esse processo. Eu precisava de ajuda para escovar o dente. Como as minhas mãos não foram amputadas numa altura que fosse possível fechar, né? Dar ponto. Então, tudo isso ficou aberto por 9 meses. Então, a minha amputação ela ficou aberta. Então, eu tinha que esperar tudo isso se reconstruir. Então, durante esse período, eu ficava com a mão enfaixada. Todos os dias, um técnico de enfermagem ia na minha casa fazer esse curativo e tinha que enfaixar de novo. Então, não podia molhar. 9 meses. E você não podia apoiar, porque doía, com certeza. Não podia fazer nada, estava aberto. Aí, eu precisei passar por uma nova cirurgia, porque não fechava por conta dos ossos, que ficou expostos. Passei por uma cirurgia para cortar esses ossos e fechar, né? Então, a cicatrização que eu tenho é dessa segunda cirurgia. E aí, depois disso, as minhas mãos cicatrizaram, foi mais um mês. E aí, eu pude começar a utilizar as mãos, né? E aí, a gente começou a pensar nas adaptações para as mãos. E por que que eu me tornei influencer, né? Auxiliar administrativo. Quando eu voltei do hospital, muitas pessoas queriam entender o que estava acontecendo. Porque eu saí do meu trabalho e fui para o hospital. Então, as pessoas não entendiam. Eu falei com a Ellen,
A Ellen estava bem e de repente a Ellen está em coma. O que aconteceu com a Ellen? E eu percebi que eu poderia, através do que aconteceu comigo, ajudar outras pessoas. Então eu falei, por que não? Né? Logo no início, aquela canetinha que é touch, eu conseguia digitar com ela. Hoje eu já consigo digitar, eu falo que é o meu dedinho, gente, que não tem, mas é ele que... Você fez um dedinho aí. Fiz um dedinho aqui, é com ele que eu digito. Então, assim, eu acabei me tornando digital influencer e uso essa expressão hoje porque as pessoas começaram a dizer, Ellen, mas você é digital influencer, você está influenciando as pessoas de uma forma positiva. Então eu falei, legal, então se é de uma forma positiva, eu assumo essa identidade. Mas assim, é um desafio. E olha, você precisou, já colocou a prótese nas pernas? Já coloquei as próteses nas pernas, dos dois lados. Ó. Até onde? Foi até o joelho? Não, a minha amputação ela é transtibial. Ah, é abaixo do joelho. Isso, então eu tenho os meus joelhos preservados, né? E aí aqui dentro eu encaixo o meu coto, que a gente chama de coto quando tem uma amputação, aquilo que restou. Mas você tá muito na moda. Animal print? Gente, a prótese dela tem animal print ali, estampado. Tem, eu tenho 2 modelos, porque é o que acontece, essa é mais fininha, tá vendo? É uma região que eu não ganho mais massa muscular. Entendi. Né? Eu perco a massa muscular da minha panturrilha. Entendi. Então, ela vai diminuindo e aí eu preciso ir adaptando. A minha prótese ainda é a provisória, eu ainda não tô com a definitiva, porque a hora que eu pegar a definitiva eu não posso trocar mais. Entendi. Então eu tô com uma perna, né, de animal print e a outra cinza. Por isso você colocou o vestido comprido, porque você falou, tudo bem que eu tô na moda, mas numa perna só. Não tá funcionando muito. Mas eu não me importo, viu? Eu falo que assim, as pessoas até no início me perguntavam, né? Você não tem vergonha de sair na rua? Eu falei, gente, eu não tenho. Vergonha de quê? Eu sobrevivi e eu agradeço a Deus todos os dias por isso. Voltamos àquela mulher forte. Ter vergonha de quê, Ellen? Exatamente. Eu falo que assim, eu não tenho motivos para ter vergonha. Pelo contrário, você só tem motivos para agradecer. Motivos para agradecer. Você hoje cuida dos seus filhos? Você aulas agora, Sim. Qual a idade deles? Eu tenho um de 25, um de 17 e uma de 8. Ou seja, os 3... O mais velho não, mas os se dois... ele quiser dar continuidade aos Sim. estudos, ele tem idade para isso. Ou seja, mesmo a de 17 e a de 8, você precisa acompanhar. Então, você pode acompanhar. Sim, eu falo. Logo quando eu voltei do coma, o meu filho se formou no 9º ano. E quando a escola nos chamou para fazer, né, a colação, eu vi o olhar dele me procurando. E eu falo que não tem dinheiro no mundo que pague isso. Eu ainda não andava, eu estava na cadeira de rodas, tinha acabado de sair do hospital, mas eu estava presente. Então, assim, poder estar presente na vida deles é um presente para mim. Porque eu tô ali, né? Tô ali brigando todo dia, chamando a atenção, mas é isso. E eu voltei a fazer faculdade. E a fé, onde entra nisso? A fé. Se não fosse Você a fé, eu não consegue estaria em pé. resumir para mim sobre a fé? Eu consigo. Eu falo que, assim, logo quando eu voltei do coma e eu recebi a informação de que eu precisaria amputar, a forma como eu recebi a informação, ela não foi muito adequada. Porque os médicos pensaram que os médicos da UTI já tinham me passado a informação. Então, eles chegaram no meu quarto, abriram os meus curativos e disseram, a gente precisa avaliar o seu caso para ver como que a gente vai proceder daqui para frente. Ok. Então, o médico, o enfermeiro, o cardiovascular discutindo em cima de mim. O dedinho ela perdeu, o dedão ela perdeu, o pé ela perdeu o pé inteiro e eu ouvindo aquilo. Foi a primeira vez que eu ouvi que eu tinha perdido os membros do meu corpo. E aí eles olharam para mim e perguntaram, tudo bem? Eu falei, tá, mas eu quero olhar. E aí o médico falou assim, você ainda não viu? Eu falei, não. Ele falou, você já ouviu que você teria que amputar? Eu falei, também não. E aí ele se assustou e mandou chamar a psicóloga. A psicóloga entrou no quarto e falou, Ellen, o que está acontecendo? Eu falei, eu só quero ver meu pé e minha mão. Era só isso que eu queria ver. E aí, vamos lá? Vamos, né? Me levantaram na maca e eu vi. E naquele momento, todos esperavam que a minha reação fosse de pânico, de desespero, de choro. E aí é onde eu falo da construção da fé, né? Se eu não fosse uma mulher de fé desde lá da minha infância, nesse momento talvez eu tivesse me desesperado. Mas nesse momento que eu pensei, eu estou viva, Deus permitiu que eu ficasse aqui mais um pouquinho. E é onde eu vou colocar o meu foco. Então, assim, eu tenho certeza que eu só estou em pé e continuo prosseguindo a minha vida pela minha fé.
Eu acho que não tem um outro caminho. Eu não teria... Então a fé faz diferença. Com toda certeza. É fundamental. Não poderia ser diferente. Ellen, eu só posso agradecer a tua participação aqui. Nós vamos disponibilizar aí o Instagram da Ellen para vocês seguirem essa mulher forte, essa mulher de fé. Ellen com 2 L's e N no final. Cumpre. Não tem segredo. Cumpre. C-U-M-P-R-I. Ellen Cumpre, para o pessoal seguir você, conhecer mais, fazer perguntas, entender a sua história, porque de repente a sua inspiração, a inspiração da sua história pode inspirar e ajudar outras pessoas. Sim. Que eu sei que é essa a sua meta. É essa a minha meta, exatamente. Foi por isso que eu falo que eu me tornei digital agora. Ai, que legal! Gostei demais. Ellen, muito obrigada por estar conosco, por ser essa mulher forte, um exemplo para nós. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Gente, que delícia!